E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. O torcedor já passou por vários momentos e, como eu já o disse aqui numa coletiva, é um torcedor que tem muito amor por este clube e com certeza vai apoiar nesta dificuldade de resultado, porque ele vai aparecer. Nós merecemos, temos vindo a trabalhar para isso, os jogadores têm vindo a trabalhar para isso e infelizmente os momentos não têm sido benéficos, mas nós vamos continuar a focar-nos naquilo que nós acreditamos e com certeza isso vai virar. Jogo contra o Ceará, recorte, o jogo de sábado. Gols sofridos neste Campeonato Brasileiro. O pior jogo do Flamengo nesse sentido. Ações na área rival, segundo pior jogo do Flamengo. E aí, em grandes chances, chutes a favor, chutes contra, faltas cometidas e cartões amarelos foram os piores índices do Flamengo neste Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Ceará, pegando o último jogo. O negócio está complicado. Vamos acionar a nossa equipe, Cícero Melo e Rafael Marques. Estão chegando também aqui no nosso Futebol 360, casa cheia, Maracanã ali os dois, para falar desta situação do Flamengo, né? Porque, olha, meus amigos, o Flamengo está ali uma casinha só acima da zona do rebaixamento. E vale destacar, por pontos perdidos, está na zona do rebaixamento. Significa o quê? Que o Flamengo vai brigar contra o rebaixamento do campeonato? Obviamente não. Obviamente não. Mas acende um sinal de alerta para outras pretensões do clube no campeonato. Bom dia para vocês. Bom dia para você, William, para o Abel, para os demais companheiros e para o Fã de Esportes. Estamos eu e o Rafael Marques aqui no palco, no Maracanã. Depois de muito tempo, né? O Maracanã ficou fechado aí para o final da reforma do gramado, a grama híbrida, foi colocada a grama de inverno. E o último jogo que aconteceu aqui foi no último dia 4, Fluminense Júnior Barranquilla, pela Copa Sul-Americana. Amanhã, Flamengo e Universidade Católica do Chile, pelo Grupo H da Libertadores da América, a volta do Maracanã. Bom dia, Rafa, tudo bem? Tudo bem, sim, Cícero. Um abraço para você, para o William, para o Abel, para o professor Celso, para o Caco, para o Brenner. Casa cheia, né? Como manda o figurino para o nosso bravo F360. De fato, o Flamengo tem, curiosamente, na Libertadores, uma espécie de porto seguro, porque a vida do Flamengo na Libertadores, ela é, do ponto de vista técnico e de competição, uma vida muito mais fácil, muito mais tranquila do que a vida que o Flamengo vem tendo no Campeonato Brasileiro. Parece incrível, parece que são dois Flamengos, né, Cícero? Ô, Rafa, há uma crise no Flamengo dentro e fora de campo. Lembrando que 30 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. O Maracanã vai estar cheio amanhã neste jogo e a torcida amanhã é capaz de pegar no pé do time, coisa que não vinha acontecendo normalmente, mas agora o Flamengo vive essa crise que envolve 4 pessoas. Da diretoria, o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. E dentro das 4 linhas, o técnico Paulo Souza, a torcida do Flamengo não aceita o trabalho dele, não está satisfeita desde que ele chegou, não sabe qual é o time titular do Flamengo. E agora tem mais um elemento nessa crise de 4, né? O goleiro Hugo Souza, que vem falhando constantemente em jogos importantes. Só que houve uma reunião ontem no Ninho do Urubu e o técnico Paulo Souza já garantiu ao Hugo Souza que ele está prestigiado, tem a sua inteira confiança e vai jogar. Mas aí tem o outro lado da questão. Os outros goleiros do Flamengo não têm condições de jogo. O Santos, que seria o titular e tem jogado nas Copas, né? Na Copa Libertadores da América, na Copa do Brasil, está com uma lesão de grau 2 na coxa esquerda. E o Diego Alves, que está há muito tempo afastado do time, está lá praticamente cumprindo o contrato, ele está com uma pubalgia, botar entre aspas esta pubalgia, que é, quer dizer, a gente acredita no departamento médico, mas a gente sabe que o Diego Alves, quem sabe, a gente estava conversando aqui, né, não queira se colocar, não queira jogar nesse momento, porque se sentindo desprestigiado, quer dizer, eu não tenho mais chance, mas na hora que está todo mundo machucado, aí eu sirvo. E essa crise envolvendo essas 4 pessoas dentro e fora de campo, Rafa? Pois é, Cícero, é impossível que isso não cause impacto no time, né? Porque o que acontece dentro das 4 linhas é reflexo do todo.
A gente teve um último contato direto do torcedor do Flamengo com o time naquele jogo contra o Altos, pela Copa do Brasil em Volta Redonda, e ali ficou muito claro para todo mundo o nível de insatisfação do torcedor. Aí são vários os motivos, são várias as causas, nós debatemos isso aqui ao longo dos últimos programas, aqui dentro do F360, mas acho que nesse caso, especificamente, por conta até de uma sequência de atuações que não são convincentes, naturalmente há uma mudança de uma linha hierárquica. Essa crítica, essa revolta, essa bronca com o presidente Landim e com o Marcos Braz, ela primeiro tinha uma base maior na questão do departamento médico, da intocabilidade do Dr. Márcio Tanuri, que não é questionado, não vem a público para poder dizer o que está acontecendo em relação a tantas lesões musculares no elenco do Flamengo, mas a partir do momento que começam os resultados a não acontecer, ou acontecer de maneira insuficiente, insatisfatória, o campo fala mais alto. Então, acho que voltou à tona e com muita força a crítica em cima do Paulo Souza. Ele mexeu no sistema defensivo para o jogo de sábado contra o Ceará. É bem verdade que o Flamengo fez 2 gols de bola parada, vinha vencendo o jogo e toma o gol de empate numa falha do Hugo Souza, mas é consenso, e o William trouxe aí os dados comparativos do jogo, que o Flamengo não está sendo o Flamengo que pode ser. O nível de qualidade de jogo, o nível de imposição de jogo, tudo isso o Flamengo está devendo nesse atual estágio do Campeonato Brasileiro. E é claro que o torcedor quer que o Flamengo ganhe o Campeonato Brasileiro. Quando ele olha para a tabela e vê o Flamengo com 6 pontos após 6 rodadas, é muito pouco perto daquilo que o time pode entregar. É isso então, William, Abel, Flamengo vivendo 2 extremos no Campeonato Brasileiro. Nunca houve nos últimos anos o Flamengo em nenhum momento em 16º lugar, aí com apenas 6 pontos ganhos após 6 rodadas. Em compensação, na competição mais importante, a Libertadores da América, o Flamengo é líder isolado do Grupo H, né, com 10 pontos ganhos e um simples empate em casa amanhã contra a Universidade Católica do Chile, garante a classificação para a fase 8ª de final. Estamos aqui à disposição, Maracanã está sendo aqui tratado, o gramado, as balizas não foram colocadas ainda e o gramado vai estar prontinho, o campo vai estar pronto para amanhã, um grande público, reencontro da torcida rubro-negra com o Flamengo. Boa. Então é o seguinte, Cícero e Rafa, fiquem aí um pouquinho ainda que eu vou girar, eu quero a opinião aí de vocês também, porque é o seguinte... Eu gostaria de opinião deles também. Vamos lá, Abel. Vou dar um poder aqui para vocês. Vocês vão ter o direito de chegar lá no Flamengo e mexer onde vocês querem mexer. Eu quero uma ordem direta. Tem que mexer primeiro na diretoria, até cortar a cabeça. Sai, tá tudo errado aqui. No elenco, no Paulo Souza, qual é a ordem? Aonde que está o problema primeiro? O principal problema, a prioridade. Abel. Vocês me conhecem bem. E eu sempre defendo a continuidade de trabalho de treinadores. Isso é verdade. Até em momentos difíceis e muitas vezes sou minoria. Não só aqui na nossa mesa, na nossa resenha, como em geral. Várias vezes. Porque muitas vezes não adianta só você, na minha opinião, na maioria das vezes, não adianta você só trocar o técnico. Você usa uma expressão, tem que dar tempo. Exatamente, tem que dar tempo. E mais... Quando você troca, por exemplo, agora o Flamengo, se você pensar em tirar o Paulo Souza agora, você vai ter que pensar quem vai entrar no lugar para resolver de uma hora para outra. A torcida já sabe. Outra coisa, Aliás, dia 20 é sexta. Outra coisa. Até junho agora. A questão financeira. Normalmente tem uma multa, e a multa é grande. Então são várias coisas que você tem que levar em consideração antes de você tomar uma decisão drástica como essa de trocar o treinador. Normalmente sou contra. Mas, neste caso... não acredito. Não. Vai mandar essa? Calma. Vai mandar essa? Calma. Neste caso do Flamengo, eu começaria a pensar numa mudança de técnico. Até pelo clima difícil que ele terá, já está tendo, em relação à torcida, à pressão, à cornetagem, que é muito pesada em todos os times, especialmente nesse Flamengo. Ou seja, sua paciência com o Paulo Souza se esgotou? Não, eu já começaria a pensar, porque, por exemplo, a gente vê ali na entrevista coletiva, ele fala bonito, explica tudo, mas em campo o Flamengo leva gol todo jogo, o Flamengo perde o final para o Fluminense, o Flamengo perde o Botafogo, o Flamengo... Não tá dando liga. Ele experimentou um monte de coisa, mudou jogador de posição desde o início do Campeonato Carioca, fulano para cá, Beltrano para lá, entra João Gomes, sai João Gomes, entra Andréas, sai Andréas, goleiro que ele escolheu.
infeliz a decisão e agora está amarrado nela, não está? Para piorar, um monte de lesão, que já tinha com o Renato, já tinha com o Rogério. Mas esse início dele é igual, melhor ou pior do que foram os inícios de trabalho de Rogério, de Renato e de Domi? Não, o início do Renato foi muito bom. Avassalador. Né? Avassalador. E não foi com estadual, não, né? Se a gente pegar os números do Paulo Souza... Aí, ó. São 26 jogos, 15 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 66,7% de aproveitamento. Média de gols marcados ali 1,92, gols sofridos 0,92. Mas tem muito jogo do estadual ali. Eu não estou vendo liga, e por isso que eu falei que eu gostaria de ouvir o Cícero Melo e o Rafa, que estão lá, que acompanham mais de perto, e sabem como é o clima. E como vai ser amanhã e como vai ser na Libertadores, provavelmente o Flamengo não vai ter problemas. A primeira derrota que tiver, se for eliminado numa Libertadores ou Campeonato Brasileiro, se não reagir logo, você acha que vai aguentar? No pé da zona do rebaixamento? Acho difícil. E ainda mais olhando a tabela do campeonato e vendo que o primeiro colocado e o quarto colocado são 2 treinadores portugueses que chegaram outro dia e já estão conseguindo mais dos times. Veja bem, eu já começaria a pensar em um plano B, C, sei lá. Depende do que você quer mudar. Eu acho que o problema do Flamengo é estrutural. Os problemas que o Paulo Souza está enfrentando, todos os técnicos do Domi para cá tiveram esse tipo de questionamento. Então, mais um técnico, menos um técnico, acho que não é ali. Ou você bota uma diretoria mais com a cabeça no Flamengo, parece que é o que o fio virou aí. Então, o principal é a diretoria. Primeiro ponto a atacar a diretoria. Nessa semana, eu cobraria antes a satisfação do DM, que ficou no ar também, aquela história do departamento médico. Mas isso também passa pela diretoria. Então, acho que, antes de tudo, uma atenção maior. Eu acho que a diretoria do Flamengo tem que voltar a ter a atenção que ela tinha nos áureos tempos. Se fala só do Jesus, né? Mas a diretoria também tinha uma postura diferente. E o próprio elenco, num segundo momento, a partir de olhar da diretoria, o próprio elenco também tem que ter uma análise ali em relação a estar envelhecido, em relação ao Flamengo estar trazendo muito jogador para um setor e para uma posição que, no caso, é a defesa, e não ter resolvido nada, e não ter feito nada com os jogadores que já estavam lá. Enfim, nós vamos voltar na diretoria. Eu iria para um foco maior da diretoria. Mas hoje, se o Flamengo tomar a decisão de demitir o Paulo Souza, não pode ficar só aí. Tem de aprofundar. Se o Paulo Souza sair por uma porta, o Marcos Braz tem que sair pela outra. Porque ali é... O Paulo Souza no Flamengo é a personificação do Marcos Braz. Porque o Marcos Braz é quem vai à Europa, tenta o Jesus primeiro, não deu certo... E aí eles vão encarando como um tiro certeiro. Jesus disse que não tentou. Na versão dele. Mas Jesus não tentou. Toda a narrativa se encaixa de que o Flamengo ele era a primeira opção da diretoria. A partir desse momento, traz o Paulo Souza e aí se acumulam as decisões na conta do Marcos Braz. Quem traz Rogério Ceni? Marcos Braz. Renato Gaúcho. Braz. Ele tem autonomia para tomar fazer essas escolhas. Essas escolhas não dão certo. É só na conta do treinador? Não é. Tem faltado condições para esses treinadores trabalharem, condições adequadas, jogadores à disposição. Então, Não, jogadores à disposição, não. Eu discordo. Não, jogador à disposição, não de elenco. Não de elenco. Ah, tá. Para jogar. Tá falando das lesões. Em condição física. Sim, tudo bem. O elenco é bom. Pensei que você estava dizendo que estava faltando jogador. Não, o elenco é bom pela capacidade de investimento do Flamengo, mas é preciso mostrar, e o Marcos Braz prometeu, vai ter satisfação sobre o departamento médico. Até hoje não apareceu. E tem um ponto que pesa muito contra o Marcos Braz, que é foco de insatisfação no Flamengo. Olha lá, não temos gelo no sangue, e sim o Flamengo em nossas veias. Fora Marcos Braz e sua corja de aproveitadores. Nós somos o Flamengo. Manifestação aí nas redes sociais, hein? Eu citei... Marcos Braz, que a gente falando de Cartola ídolo, era ídolo, hein? 2019. Eu falei o nome de Breler Pires aqui semana passada. Lembra disso? Não lembra, né? O que foi? Eu falei que você tem razão, você já cobrou várias vezes aqui no programa.
Cadê o voto de confiança da diretoria no trabalho? Até Quantas hoje... vezes você cobrou Verdade. aqui? Eu lembrei isso, você não estava. E até hoje, voto público de confiança no Paulo Souza, zero. Porque não tem. Não, Porque não quer se comprometer com isso. Porque a própria diretoria não sabe em que momento vai mandar embora. Mas esse é o ponto. Se o Paulo Souza sair, tem que mandar embora o Marcos Braz, até porque a relação do Marcos Braz mudou. No primeiro mandato, o foco do Marcos Braz era o Flamengo, o futebol, a relação dele com os jogadores, e ele tem muito mérito no Flamengo campeão da Libertadores, Flamengo bicampeão brasileiro, mas o que ajuda a virar esse fio? Marcos Braz se elege vereador em 2020. E ali já começa questionamentos. Pô, o cara é vereador e ao mesmo tempo ocupando um cargo de vice-presidência de futebol no Flamengo, que é muito importante, exige muita energia. Como conciliar isso? Aí o Landim recebe o convite para o conselho da Petrobras e ele fala, não, vou me dedicar integralmente ao Flamengo. E aí os torcedores, opa, mas se o nosso presidente entende que é preciso estar focado aqui, por que ele permite que o vice de futebol se divida numa função que também deveria exigir, no mínimo, dedicação exclusiva? Sim. Então, e hoje a cobrança em cima do Landim é muito política também. Ele foi questionado pela questão dos off-Rio, né, de não conceder, de fechar o conselho do Flamengo, fechar o quadro de sócios para torcedores exclusivamente do Rio, sendo o Flamengo um clube nacional, e também pelo fato de terem vetado a ideia, um plano que julgava que era muito bom, de não permitir que membros da diretoria exercessem cargos públicos, e isso respingaria no Marcos Braz. Então, o Braz foi blindado e, a partir de agora, ele se coloca no centro da insatisfação e o torcedor vai bem ao apontar canhões para a diretoria. O Abel está apontando... Não, se o Paulo Souza continuar, então o Marcos Braz continua sem problemas, é isso? Não, boa. Tem de ser questionado, mas a partir do momento que a diretoria tomar a decisão de mandar mais um treinador embora, que tem a assinatura do Braz, que é super questionado, tem de fazer. Vamos fazer uma reformulação profunda. Então, peraí. Vamos entender o que acontece no departamento de futebol, no departamento médico, e a partir disso, o chefe de tudo é o Marcos Braz. Lembrando que o Paulo Souza, em recente coletiva, defendeu o departamento médico. Também defendeu. Tá tudo bem, tá tudo certo, a gente conversa todo dia, tem reunião, tô satisfeito e tal. Ele defendeu. Foi de escudo ali, né? Foi de escudo ali. Vamos acionar o Rio? Você queria ouvir o pessoal do Rio, né? Sim. Vamos acionar lá? Caco, segura aí que eu já te aciono, hein, Caco? Segura aí. Vamos lá com o Rafael Marques e também com o Cícero Melo. Então quem é o alvo hoje? É mais o Paulo Souza ou é mais o Marcos Braz? William, começar então pelo Rafa, sabendo a pressão maior hoje seria em cima de quem? Da diretoria do Flamengo, no caso o presidente Landim, o Marcos Braz, que é quem escolhe, os treinadores têm carta branca, ou o time dentro de campo que não está correspondendo esse ano, a começar pelo goleiro, que tem falhado muito, é um garoto ainda, mas tem falhado muito, Hugo Souza. A pergunta lá é complexa, porque a gente teria que fazer uma pesquisa minuciosa, ouvindo torcedor por torcedor, para ter esses números estratificados, né? Então é por observação, é por análise do que a gente vê em rede social, pelo que se viu no comportamento do torcedor na partida lá em Volta Redonda. Se eu fosse hierarquizar, eu acho que o Landim sempre vai capitanear tudo, até porque passa por ele tudo. O Marcos Braz é o Landim no futebol, então assim, o torcedor sabe que se o Landim tem o poder, se for o caso, para tirar o Tanuri, para tirar o Marcos Braz, para tirar até o Paulo Souza. Se o Landim der uma canetada e disser, olha, eu não quero mais esse treinador, o Marcos Braz vai dizer, tá bom, presidente, é isso, então eu vou mandar ele embora. Porque a relação é direta, por mais que haja uma autonomia do Braz e do Spindel, o Flamengo tem um regime presidencialista, tem lá um conselho diretor e tal, mas o presidente é a última palavra. O presidente tem a última palavra. Se o presidente disser Paulo Souza fora, o Marcos Braz acompanha o Paulo Souza e o Spindel também? Não. Se o Landim mandar o Paulo Souza embora, o Marcos Braz só sai se ele também for mandar embora ou se ele quiser sair por outro motivo, não porque o Paulo Souza saiu. Essa retórica que constantemente é lembrada, e o Breyer bate muito nessa tecla, de que os dirigentes do Flamengo não fazem defesa pública do trabalho, não respaldam, não blindam o Paulo Souza, ele é o que a gente chama vulgarmente de boi de piranha. Ele que vai encarar os microfones, ele que vai para as coletivas, ele que vai responder uma pergunta sobre o departamento médico e dizer que o médico não tem que falar. Então está sendo usado como um instrumento, como um trunfo importante para resguardar o Marcos Braz, para resguardar também o Márcio Tanuri. Então ele é útil
Fora a questão técnica, você pode discutir o trabalho do Paulo Souza, eu discuto muito o trabalho do Paulo Souza, eu acho que a fase laboratorial já passou há muito tempo, ele continua tomando decisões difíceis de serem entendidas, como por exemplo um jogo de sábado, em que ele quer mexer na lateral esquerda, coloca o lateral direito improvisado, depois ele percebe a besteira que fez, aí tira o Isla e bota o garoto Marcos Paulo, consertar, ou seja, com 2 alterações, ele desenvolve uma solução que teoricamente deveria ter sido tomada com apenas uma alteração. Então são situações que ele continua errando, o Flamengo continua tendo problemas de jogo coletivo, de encaixe, o time está espaçado, o time tem pouca imposição de jogo, o time está criando menos. Isso é uma outra coisa. Agora, enquanto elemento para respaldar o silêncio de outras pessoas importantes no processo, ele funciona. Então ele vai ficando lá. Chega lá uma hora que o Landim vai dizer, olha, se não mandar esse português embora, a gente vai perder o controle completo. Aí eles mandam embora e aí vai ter sempre aquela questão. Em nenhum momento eles se posicionaram defendendo, então eles estão à vontade para mandar embora. Só tem um detalhezinho importante, tem uma multa, e a multa é alta. Eu não vou opinar, mas vou colocar uma pimenta nessa história aí. Abel, o William e companheiros, Rafa. Repórter não é baú. Eu tenho uma fonte dentro do Flamengo que me passou o seguinte: hoje, se o Paulo Souza for demitido, não é o Jorge Jesus o primeiro nome. O presidente Landim não gostou da forma que ele saiu do Flamengo, depois de uma dificuldade muito grande para renovar um contrato com valores altíssimos. Ele pouco depois simplesmente sai praticamente sem se despedir para o Benfica pagando lá a multa, e ele ficou muito mal com o presidente Landim. Então vou colocar aqui uma pimenta que eu recebi de informação, estava guardando para mais à frente, mas não vou guardar mais não. Se o Paulo Souza for demitido, por exemplo, eliminado na próxima fase, que demitiria o Paulo Souza? Uma eliminação precoce de uma competição importante, como Copa do Brasil ou Libertadores da América, ou ficar muito tempo na zona de rebaixamento por várias rodadas. Se ele for demitido, o primeiro nome que o Flamengo iria tentar seria o de Cuca. Cuca está aí no ano sabático, esperando o Tite sair da seleção brasileira, achando que pode ser o nome que assuma a seleção para o próximo período, mas o Flamengo poderia tentar, e todo mundo sabe, que uma proposta do Flamengo é quase impossível de recusar. Mas aí nesse caso... É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.